em troca do silêncio. E como emissário da presidente Dilma Rousseff. A presidente e o ministro repudiam as acusações. Na delação, Delcídio dispara a metralhadora para todos os lados. Ele faz acusações ao ex-presidente Lula. A líderes do PMDB, como o vice-presidente Michel Temer. O presidente do Senado, Renan Calheiros. Presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Delcídio também faz acusações a nomes de peso do PSDB, como o presidente do partido, o senador Aécio Neves. E fala em corrupção do antigo PFL em negócios no governo Fernando Henrique Cardoso. E todos repudiam as delações. Nos Estados Unidos, eleitores de 5 estados escolhem candidatos para a corrida à Casa Branca. E o IBGE anuncia o efeito devastador da crise econômica no nível de emprego no Brasil. O Jornal Nacional está começando. O senador Delcídio do Amaral acusou o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, de tentar evitar que ele fizesse as denúncias à Lava Jato com ajuda política e financeira em troca do silêncio e como emissário da presidente Dilma Rousseff. A presidente e o ministro repudiam as acusações. Delcídio se desfiliou hoje do Partido dos Trabalhadores. A delação dele foi homologada pelo STF. No acordo, foram incluídas conversas gravadas em que o ministro Aloysio Mercadante trata da prisão de Delcídio com um assessor do senador. As confissões de Delcídio atingem todas as frentes políticas, parlamentares aliados e de oposição no Congresso, o Palácio do Planalto e ministros do governo. De tão ampla, já é considerada a delação de efeito político mais devastadora até agora. E nela há uma acusação que coloca o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, no centro de uma suposta tentativa de compra de silêncio. O senador Delcídio entregou aos procuradores da Lava Jato uma gravação feita por um dos seus assessores mais próximos, Eduardo Marzagão, que trabalha com o senador há 17 anos. Marzagão gravou conversas entre ele e o ministro Mercadante em dias diferentes, 1º e 9 de dezembro do ano passado. As gravações foram reveladas no site da revista Veja. A conversa ocorreu quando Delcídio já estava preso. Ele foi preso por autorização do Supremo Tribunal Federal no dia 25 de novembro e solto no dia 19 de fevereiro. As conversas gravadas ocorreram no Ministério da Educação, segundo Delcídio. Neste trecho, Mercadante diz ao assessor que quer ajudar Delcídio e que o senador não deve se precipitar porque pode desestabilizar tudo. O que ele tem que você acha que eu posso ajudar? De verdade, eu acho que eu devia esperar. Ele não fazer nenhum movimento precipitado, porque ele já fez o movimento errado. Deixar baixar poeira, que vai sair, a confusão é muito grande no país. Entendeu? O problema é o seguinte. Ele não ser um agente que desestabilize tudo, porque senão vai sobrar uma responsabilidade para ele monumental. Entendeu? Nos depoimentos à PGR, Delcídio entendeu que Mercadante fez uma ameaça velada ao dizer que ele seria um agente de desestabilização se firmasse acordo de delação premiada. Na gravação, Mercadante elogia Delcídio, diz que ele segurou várias broncas do PT. Promete falar com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para construir uma saída que permitisse suspender a prisão de Delcídio junto ao Supremo e se colocou à disposição para ajudar. Eu acho que se a gente não for pelo jurídico, pelo político, pelo bom senso e deixar tudo para ele, que está acuado, famílias estruturadas, vai sair só bateção de cabeça. Eu posso tentar ajudar isso aí no Senado. Eu vou ver se eu consigo conversar com o Renan e ponderar ele de construir entendeu? Uma moção. Marzagão ponderou sobre as dificuldades no Senado. Com a política, tudo pode. O ministro também disse que ia falar com o presidente do STF. Não, mas o presidente vai ficar no exercício. Também precisa conversar com o Lewandowski, eu posso falar com ele, para ver se a gente encontra uma saída. Mas eu vou falar com o ministro do Supremo também. Foi complicado. Mas é o seguinte, eu não tenho nada a ver com o Porto do Sítio zero, eu nem aí, vai dilatar, não dilatar, tudo bem. A minha questão com ele é que eu acho um absurdo o que aconteceu com ele. E ofereceu ajuda no que o senador precisasse. Pra você ter uma ideia, estão vendendo a casa. Para não ficar exposto. Não, até para arrecadar dinheiro. Os carros, a casa, a fazenda, porque é da mãe e do irmão, então é lá ele não vai mexer, porque é dele. Aliás, o irmão está vindo aí para tratar desses assuntos, assunto financeiro mesmo. Patrimônio da família. Patrimônio, as dívidas que ele tem. Você tem uma ideia da situação dele? O salário dele tem consignado.
salário do Delcídio tem empréstimo consignado, que ele está pagando. Bom, isso aí também a gente pode ver o que a gente pode ajudar. Na coisa de advogado, essa coisa, não sei. Então, mas agora você tem que dizer o que eu posso ajudar. Só estou aqui para ajudar, não quero nem que veja o que eu posso ajudar. Nos depoimentos, Delcídio contou aos investigadores como interpretou as conversas do ministro com seu assessor. Entendeu que a mensagem de Aloysio Mercadante, a bem da verdade, era no sentido do depoente não procurar o Ministério Público Federal. E que, em dado momento, Eduardo Marzagão mencionou que o depoente e sua família estavam gastando dinheiro com advogados e, para tanto, colocando o imóvel à venda. Que, naquele momento, Aloysio Mercadante disse que a questão financeira e, especificamente, o pagamento de advogados poderia ser solucionado, provavelmente por meio de empresa ligada ao PT. Que Aloysio Mercadante é um dos poucos que possui a confiança de Dilma Rousseff, tendo afirmado, inclusive, que se ela tiver que descer a rampa do Planalto sozinha, eu descerei ao lado dela. Que, em razão disso, entendeu o depoente que Aloysio Mercadante agiu como emissário da presidente da República e, portanto, do governo. Investigadores da Lava Jato avaliam que, apesar de ter uma conversa gravada, assim como Delcídio teve, o caso de Mercadante é diferente, não é caso de prisão. A principal diferença é que, quando essa gravação foi apresentada aos investigadores, no dia 12 de fevereiro, a delação de Delcídio já estava em andamento. Portanto, em tese, Mercadante não teria como impedi-la. Ao contrário de Delcídio, com a delação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que ainda não tinha sido fechada. O ministro Aloysio Mercadante se defendeu das acusações. No início da tarde, o ministro Aloysio Mercadante convocou os jornalistas para dar explicações públicas sobre as acusações feitas por Delcídio do Amaral. Eu queria basicamente repudiar essa tentativa de me envolver com procedimentos que não estão compatíveis com o Estado de Direito Democrático do Brasil. Mercadante reforçou que a própria gravação feita pelo assessor tem um trecho em que ele diz que não tem nada a ver com a delação e que tinha preocupação zero se o parlamentar iria delatar ou não. E apesar de, na gravação com o assessor de Delcídio, ter dito que falaria com o ministro Lewandowski, negou ter procurado ministros do STF para discutir as investigações envolvendo Delcídio. Jamais falei com qualquer ministro do Supremo sobre esse assunto ou qualquer outro assunto ligado a essa questão das investigações. Mercadante afirmou que apenas sugeriu que Delcídio buscasse ajuda jurídica no Senado para sair da prisão. A única forma de construir uma saída era, na condição de senador, ver se o Senado, que autorizou a prisão, voltasse a discutir a matéria. Essa foi a tese que eu argumento o tempo inteiro, sem ter nenhuma segurança. Por isso que eu sugiro que ele converse com os consultores jurídicos do Senado. Mercadante entrou para o primeiro escalão do governo no primeiro mandato de Dilma Rousseff, em 2011. Já foi ministro de Ciência e Tecnologia e da Casa Civil. E já foi tido como um dos mais fiéis aliados de Dilma. Enquanto eu tiver a confiança da presidenta Dilma e eu puder contribuir, eu ficarei. Eu espero que essa coletiva ajude a esclarecer fatos que são absolutamente nítidos, transparentes. Sobre a interpretação de Delcídio de que o ministro falava em nome de Dilma e do governo, Mercadante respondeu. A presidenta não tem nenhuma responsabilidade, nem ninguém do governo. Já disse e reafirmo. A responsabilidade é inteiramente minha. Eu estou encaminhando ao Procurador-Geral da República, ao Presidente do Supremo, a minha total disposição de esclarecer o que for necessário em relação a esse episódio. E verei também medidas judiciais cabíveis em relação a esse assessor, porque eu acho que houve uma má-fé permanente no gesto de solidariedade que eu tive. Mercadante diz que está à disposição para prestar esclarecimentos às autoridades e também está disposto a ir ao Congresso se explicar. Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, declarou que jamais manteve qualquer tipo de conversa nos termos citados no depoimento. Lewandowski afirmou também que, como chefe do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal zela pela independência e pela imparcialidade do exercício da magistratura. O senador Delcídio do Amaral prestou 21 depoimentos entre os dias 11 e 14 de fevereiro. Citou dezenas de nomes, políticos do governo e da oposição. Também aparecem partidos, empresários, estatais. O senador faz acusações ao ex-presidente Lula, à presidente Dilma Rousseff, ao vice Michel Temer, ao senador Aécio Neves.
Falou de desvio de dinheiro, irregularidades em contratos e favorecimento de políticos. Na decisão, o ministro Teori Zavascki afirma que a delação de Delcídio do Amaral está diretamente ligada à investigação sobre o plano montado para evitar que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, firmasse um acordo de delação premiada na Lava Jato. Delcídio do Amaral participou da trama, chegou a ser preso por isso, mas nos depoimentos disse que outras pessoas estão envolvidas, como a família do pecuarista José Carlos Bunlai e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com Delcídio, Lula pediu expressamente para que ele ajudasse o amigo José Carlos Bunlai, porque supostamente ele estaria implicado nas delações de Fernando Baiano e Nestor Cerveró. Delcídio contou que uma primeira remessa de R$50 mil foi entregue por ele próprio em mãos ao então advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, após receber a quantia do filho de José Carlos Bunlai, Maurício Bunlai. As entregas de valores à família de Nestor Cerveró se repetiram. O total recebido pela família de Cerveró, segundo Delcídio, foi de R$250 mil. Delcídio também disse que Bunlai foi a pessoa que ficou responsável, em um primeiro momento, pelas obras do sítio de Atibaia, que o Ministério Público suspeita que seja do ex-presidente Lula. Contudo, a realização das obras por Bunlai foi abortada por Léo Pinheiro, então presidente da OAS, outro grande amigo do presidente, que pessoalmente se dispôs a fazer o serviço por conta própria, através da empreiteira. O senador Delcídio do Amaral também falou que na época da CPI dos Correios, que investigava o mensalão, foi montada uma operação para comprar o silêncio do publicitário Marcos Valério, pivô do escândalo. De acordo com a delação do senador, em um jantar em fevereiro de 2006, eles conversaram sobre o pagamento de uma dívida prometida por Paulo Okamoto para que Marcos Valério não falasse sobre as questões do mensalão. O valor seria de R$220 milhões. Segundo o Delcídio, Marcos Valério recebeu dinheiro, não os 220 milhões que haviam sido prometidos, mas de todo modo silenciou sobre o escândalo do mensalão. Delcídio disse ainda que Lula teve participação em todas as decisões relativas às diretorias das grandes empresas estatais, especialmente a Petrobras. Segundo o senador, a indicação de Nestor Cerveró para a área internacional foi discutida com Lula e a bancada do PT de Mato Grosso do Sul, no Palácio do Planalto, em 2003. Delcídio disse ter conhecimento das tratativas ilícitas para retirar os nomes do então presidente Lula e de seu filho Fábio Luiz da Silva do relatório final da CPMI dos Correios, que ele presidiu. Segundo ele, o acordão, que envolve inclusive partidos da oposição, foi selado na madrugada de 5 de abril de 2006. Delcídio contou ainda que a CPI do Cachoeira foi instalada com o apoio de Lula, que pretendia atingir Marconi Perillo, do PSDB, então governador de Goiás. Mas no decorrer das investigações, o senador disse que constatou que o financiamento de campanha de 2010, especialmente do PT, teria sido realizado por meio de Caixa 2. Delcídio disse que a propina de Belo Monte serviu como contribuição decisiva para as campanhas eleitorais de 2010 e 2014 e que o principal agente negociador do consórcio foi o empreiteiro Flávio Barra, da Andrade Gutierrez. De acordo com o senador, a propina girou em torno de R$30 milhões, mas acredita que o valor pode ser ainda maior. O senador disse que a atuação do triunvirato, formado pelos ex-ministros Erenice Guerra, Silas Rondô, do governo Lula, e Antônio Palocci, dos governos Lula e Dilma, foi fundamental para se chegar ao desenho corporativo e empresarial definitivo do projeto Belo Monte. Delcídio disse estimar que as contribuições para as campanhas do PT e PMDB em 2010 e 2014 giraram em torno de R$45 milhões. Delcídio afirmou que Dilma Rousseff teve conhecimento e participação na nomeação de Nestor Cerveró para a BR Distribuidora em 2008, ao contrário do que ela declarou. Que questionado por qual motivo Cerveró foi indicado para a BR Distribuidora, Delcídio respondeu que acredita que tenha sido um prêmio de consolação, em especial pela atuação na compra da sonda Vitória 10.000, alvo de propina, investigada na Lava Jato. Delcídio disse que o vice-presidente Michel Temer foi o padrinho da indicação de João Henriques para a diretoria da BR Distribuidora durante o governo FHC e que Henriques era o principal operador de um esquema de aquisição ilícita de etanol de 1997 a 2001. Delcídio contou que, em 2008, Michel Temer teve grande influência na substituição de Nestor Cerveró por Jorge Zelada, outro ex-diretor da Petrobras preso na Lava Jato. Delcídio disse que a compra de equipamentos da Alstom pela Petrobras no governo FHC foi ilícita e rendeu algo próximo de US$ 10 milhões ao antigo PFL baiano.
Delcídio disse que André Esteves, do Banco BTG Pactual, incorria com frequência na prática de exercer influência para a alteração, por via de emendas parlamentares, de medidas provisórias. Que André Esteves não era o único a fazê-lo, mas, segundo Delcídio, André Esteves nunca pediu a ele a apresentação de emenda dessa estirpe, porque tinha outros canais no Congresso que passavam por Eduardo Cunha, com quem André Esteves tinha uma relação densa. Delcídio disse que Eduardo Cunha funcionava como um menino de recados de Esteves, principalmente quando o assunto era de interesse do Banco BTG, um dos maiores mantenedores do Instituto Lula. Delcídio também falou sobre vários parlamentares. Disse que parte da bancada do PMDB no Senado, em especial Renan Calheiros, Edson Lobão, Jader Barbalho, Romero Jucá e Valdir Raupp, apoiou a permanência no cargo do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, o primeiro delator da Lava Jato. Esse time, segundo Delcídio, também atuou nas obras das usinas de Jirau e Belo Monte e, sob a influência do ex-presidente José Sarney, monopolizava nomeações no governo federal. Delcídio também falou sobre senadores do PT, como Gleice Hoffmann e Humberto Costa, detalhando esquemas montados para financiar campanhas e despesas dele. Delcídio também contou que outros parlamentares, como o então senador Gin Argello, do PTB, o senador Vital do Rego, do PMDB, e os deputados federais Marco Maia, do PT, e Francisquini, do Solidariedade, cobravam pedágios para não convocar e evitar maiores investigações sobre os empresários Léo Pinheiro, Júlio Camargo e Ricardo Pessoa, todos investigados na Lava Jato. Segundo o senador, a CPMI de 2014 obrigava esses três empresários a jantar toda segunda-feira em Brasília para negociar o pagamento de propina. Delcídio falou também do senador Aécio Neves, presidente do PSDB. Disse que teve conhecimento de um grande esquema de corrupção que ocorria em Furnas e que confirma a participação do tucano nesse esquema. Delcídio disse que, em uma conversa com Lula durante uma viagem a Campinas, o então presidente perguntou-lhe quem era Dimas Toledo. Um companheiro do setor elétrico, muito competente, respondeu Delcídio. Ao que Lula teria explicado: eu assumi e o Janene veio me pedir pelo Dimas. Depois veio o Aécio e pediu por ele. Agora o PT, que era contra, está a favor. Pelo jeito ele está roubando muito, teria dito Lula, segundo Delcídio. O senador explicou que Lula falou que, pelo jeito, ele está roubando muito, porque seria necessário muito dinheiro para manter 3 grandes frentes de pagamentos e 3 partidos importantes. Perguntado sobre quem teria recebido valores de Furnas, Delcídio disse que sabe que Dimas operacionalizava pagamentos e um dos beneficiários dos valores ilícitos, sem dúvida, foi Aécio Neves. Delcídio contou que, quando presidia a CPI dos Correios e a comissão decidiu quebrar o sigilo do Banco Rural, Aécio Neves era uma das pessoas que ficaram incomodadas com essa quebra. Delcídio disse que Aécio Neves enviou emissários para pedir que o prazo para a entrega das informações fosse ampliado. Delcídio afirmou que foi convencido e concordou em dar mais prazo para o banco apresentar os dados, mas, ao receber as respostas, percebeu com surpresa que o tempo fora utilizado para maquiar dados contábeis do Banco Rural e que eles atingiriam em cheio as pessoas de Aécio Neves e Clésio Andrade, então governador e vice-governador de Minas Gerais. Delcídio relatou que deputados sabiam que esses dados estavam maquiados, como Carlos Sampaio, do PSDB, e Eduardo Paz, na época do PSDB, hoje prefeito do Rio pelo PMDB. Delcídio contou que uma vez foi a Belo Horizonte tratar desse assunto com Aécio Neves e, na volta, ouviu do hoje falecido deputado José Janene, do PP, que Aécio Neves era beneficiário de uma fundação sediada em um paraíso fiscal, da qual ele seria dono ou controlador de fato. Essa fundação seria sediada em Liechtenstein e estaria em nome da mãe ou do próprio Aécio Neves. A Procuradoria-Geral da República vai abrir várias frentes de investigação com base nas informações de Delcídio do Amaral. Diante dos depoimentos, os procuradores afirmam que o ex-presidente Lula pode se tornar alvo da maior investigação da Lava Jato no Supremo, a que apura se foi montada uma organização criminosa com a ajuda de políticos na Petrobras. A PGR também vai avaliar se a presidente Dilma Rousseff poderá ou não ser investigada, assim como o senador Aécio Neves. Delcídio do Amaral vai cumprir a pena de 2 anos e meio em prisão domiciliar e depois mais 6 meses de prestação de serviços à comunidade. O acordo prevê ainda que ele só poderá ser condenado a, no máximo, 15 anos de prisão, sendo suspensas outras ações. Depois disso, de qualquer forma, só cumpre os 2 anos e meio de prisão domiciliar. Nós voltamos a falar agora sobre as acusações do senador Delcídio do Amaral no acordo de delação premiada que foi homologado hoje
pelo Supremo Tribunal Federal. Na abertura do Jornal Nacional, nós mostramos que o senador ligou a metralhadora giratória, acusou gente do governo, acusou gente da oposição. A partir de agora, nós vamos começar a trazer, então, as reações das pessoas e das instituições que foram acusadas por Delcídio no acordo de delação, começando pelo Instituto Lula. O Instituto Lula disse hoje que não comenta falatórios, que quem quiser levantar suspeitas em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o faça diretamente e que apresente provas, ou não merecerá resposta. Procurados pela TV Globo, os advogados do ex-presidente Lula não se manifestaram. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que não tem conhecimento desses episódios e que, se ocorreram, foram sem conexão com o governo dele. Michel Temer, o vice-presidente Michel Temer, declarou que nunca foi padrinho de João Augusto Henriques. A indicação do nome dele para ocupar cargo na Petrobras foi feita pela bancada do PMDB na Câmara dos Deputados, assim como a de Jorge Zelada posteriormente. Os advogados do banqueiro André Esteves afirmaram que a delação do senador Delcídio do Amaral exime Esteves 100% do processo no Supremo Tribunal Federal, porque o senador indica o senhor José Carlos Bunlai como agente financeiro. O próprio Ministério Público não cita mais André Esteves como investigado no anexo da delação. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que não iria comentar a citação na delação do senador Delcídio do Amaral e que não há uma acusação explícita, mas uma citação de forma genérica. Argumentou ainda que mantém diálogo com presidentes de grandes bancos, disse que não tem vergonha disso, considera normal. O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB, que na época integrava o PSDB e era parlamentar do PSDB, na época da CPI dos Correios, Eduardo Paes negou que tenha sido procurado na ocasião por Aécio Neves durante a CPI para pedir o adiamento da quebra de sigilo bancário ou por qualquer representante do Banco Rural para tratar desse assunto. Eduardo Paes diz ainda que desconhece que tenha havido maquiagem em quaisquer dados e que o trabalho de investigação foi acompanhado por técnicos do Tribunal de Contas da União e do Banco Central. O senador Humberto Costa afirmou que a delação é um apanhado de notícias velhas a partir da colaboração de um outro delator que já mudou 6 vezes o teor das denúncias. O deputado Carlos Sampaio negou qualquer ilegalidade quando foi subrelator da CPI dos Correios. E lembra que foi ele quem solicitou o indiciamento por crime eleitoral do então presidente do PSDB Nacional, Eduardo Azeredo, e também do coordenador da campanha de Azeredo, Cláudio Mourão. A defesa do pecuarista José Carlos Bunlai informou que ele sempre negou enfaticamente as acusações. O filho dele, Maurício Bunlai, rejeita citações feitas em seu nome pelo senador Delcídio do Amaral em sua delação premiada. A defesa de Edson Ribeiro informou que desconhece a entrega de valores a Bernardo Cerveró e que, se algo foi entregue, Edson não sabia do conteúdo da matéria. As defesas de Erenice Guerra e de João Henriques dizem que eles irão se manifestar no momento oportuno. Edson Lobão afirmou que a citação a ele é geral e sem detalhamento. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci informou que ele jamais participou de qualquer conversação sobre a usina de Belo Monte, nem estava no Poder Executivo nessa época. E que o nome citado na delação, Antônio Carlos Palocci, não é a pessoa do ex-ministro Antônio Palocci. A senadora Gleice Hoffmann afirmou que a delação não aponta qualquer ilícito. São ilações apoiadas em matérias que já foram veiculadas pela imprensa. Vital do Rego disse que nega qualquer relação com seu nome, que sempre foi imparcial e que respeitou os princípios constitucionais. Fernando Francischini afirmou que convocou o senador Delcídio do Amaral em CPIs e comissões e o denunciou por corrupção. Os extratos das passagens aéreas provam que ele nunca esteve em Brasília nas noites e dos tais jantares, dos jantares citados. Esta retaliação, segundo ele, não o intimida e nem vai diminuir suas ações firmes contra o PT.
Jader Barbalho afirmou que tem zero envolvimento com as denúncias e que nunca participou de negociação relacionada à Petrobras ou a Paulo Roberto Costa. O advogado de Marcos Valério disse que não falou com o cliente dele sobre esse assunto e, por isso, não pode declarar nada. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, disse que não foi nem poderia ser procurado para tratar de nenhum dos assuntos relacionados por Aloysio Mercadante. Ele disse ainda que o Senado não tomou nenhuma das iniciativas indicadas. Renan Calheiros disse ainda que as citações não são procedentes. A defesa de Clésio Andrade disse que desconhece o teor da delação e, por isso, não vai comentar. A assessoria de Romero Jucá disse que as alegações contra o senador não mostram especificamente qualquer irregularidade e afirmou que Jucá está à disposição da Justiça. A assessoria de José Sarney disse que o ex-presidente jamais se envolveu nos assuntos citados. O senador Valdir Raupp disse que Paulo Roberto Costa, na delação dele, declarou que não há indicação de Raupp na Petrobras. O senador também afirmou que não tem nenhuma nomeação no setor elétrico no governo federal. As defesas de Léo Pinheiro e Flávio Barra não vão se manifestar. Nós não conseguimos contato com o ex-ministro Silas Rondô. João Henrique só vai se manifestar no momento oportuno. Marco Maia afirmou que a delação quer desgastar o Partido dos Trabalhadores e não recebeu qualquer doação de empresa investigada. Edson Lobão afirmou que a citação é geral e não o incrimina. O senador Aécio Neves, do PSDB, presidente nacional do PSDB, afirmou que a mãe dele planejou criar uma fundação no exterior em 2001 com recursos da venda de imóveis e declarou no imposto de renda, mas que desistiu em 2007. O senador Aécio Neves afirma que o assunto já foi arquivado por 2 vezes pela Justiça Federal e pela Procuradoria-Geral da República sem abertura de ação penal. Sobre a acusação de ter recebido dinheiro de propina de Furnas, o senador Aécio Neves afirma que Delcídio repete acusações falsas. A lista de Furnas já teve o seu autor condenado por mais de 7 anos, cumpriu pena em Minas Gerais, é ainda investigado e processado por inúmeros outros crimes. E essa lista de Furnas, na verdade, não é uma, são inúmeras listas de Furnas, para todos os gostos, constituída para chantagear determinados agentes políticos, inclusive do PT. O senador Aécio Neves disse ainda que jamais tratou com Delcídio de nenhum assunto referente à CPI dos Correios, que nunca pediu a ninguém que o fizesse e que nunca manteve qualquer relação com o Banco Rural. Outros políticos da oposição e do governo também comentaram a delação do senador Delcídio do Amaral. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, estava tomando café da manhã com jornalistas quando a delação foi divulgada. Saiu direto para uma reunião de emergência com a presidente Dilma e os ministros Jacques Wagner e Ricardo Berzoini no Palácio do Planalto. O ministro Aloysio Mercadante foi o último a chegar. A preocupação aqui no Palácio do Planalto ficou clara: blindar a presidente, evitar que as novas acusações chegassem até ela. Cabia ao ministro Mercadante se defender, ele que é dos mais próximos da presidente. Ela criticou e cobrou explicações e mandou ele se explicar publicamente. A presidente ficou irritada com o trecho da delação em que Delcídio do Amaral afirma que Aloysio Mercadante agiu como emissário dela e, portanto, do governo ao oferecer ajuda ao senador. Em nota, sem citar o nome de Delcídio do Amaral, a presidente disse que repudiou com veemência e indignação a tentativa de envolvimento do nome dela na iniciativa pessoal do ministro Aloysio Mercadante no episódio relativo à divulgação pela revista Veja, que hoje cedo publicou trechos da conversa de Mercadante com o assessor do senador Delcídio do Amaral. A oposição pediu a exoneração do ministro Mercadante. É humilhante para uma presidente da República ter que conviver com um ministério um ministro com esse nível de comprometimento. Não restaria outra alternativa senão a admissão do ministro, mas a fragilidade é tamanha que parece que o preço da desmoralização suprema terá que ser paga com a manutenção do ministro Mercadante à frente da pasta que ele comanda. Governistas disseram que não há motivos para a exoneração e muito menos para a prisão de Mercadante. A gente precisa ter muito cuidado para não condenar só pela delação. E, evidentemente, o Mercadante nos comunicou que está à disposição da Justiça e do Congresso para prestar qualquer esclarecimento. A oposição acredita ainda que a delação dá mais fôlego para o pedido de impeachment da presidente. A situação do governo
passou a ser mais grave depois de domingo e muito mais grave depois da delação do senador Delcídio. O líder do governo no Senado, Humberto Costa, investigado na Lava Jato, rebateu. Todos viram que continua a ser, como em outros casos, muito uma história de ouvir dizer, ouvir falar, né? Sem que haja, ao mesmo tempo, provas para isso aí. Eu creio que, se ele tiver as provas, irá apresentar, mas cumprirá a ele fazer isso. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, afirmou que as acusações de Delcídio do Amaral são mentirosas e que fazem parte de um folclore que já foi evocado outras vezes e devidamente desmentido. A defesa do ex-ministro Silas Rondô afirmou agora há pouco que os fatos narrados por Delcídio do Amaral não são verdadeiros e que, na época, ele não era mais ministro. O Banco BTG declarou que não é e nunca foi mantenedor do Instituto Lula. O ministro Teori Zavascki, responsável pela Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, decidiu que as investigações sobre a mulher e a filha do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, devem ficar nas mãos do juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Cunha já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, entre outros crimes, por supostamente ter recebido dinheiro desviado da Petrobras e mantido em contas no exterior. Os advogados de Cláudia Cruz, a mulher de Cunha, e da filha dele, Daniele Cunha, disseram que ainda não foram notificados dessa decisão do Supremo. O meio político passou o dia inteiro hoje na expectativa do anúncio oficial do nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro do governo Dilma Rousseff. Neste momento, os dois estão reunidos em Brasília. Quem está acompanhando esse assunto hoje, o dia inteiro, na capital federal, é a Délis Ortiz, que fala com a gente agora ao vivo. Délis, boa noite para você. Que informações você traz para a gente sobre essa movimentação que agitou o meio político o dia inteiro, Délis? Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. A presidente Dilma e o ex-presidente Lula estão reunidos aqui no Palácio da Alvorada desde as 7 horas da noite. O ex-presidente desembarcou em Brasília por volta das 5 da tarde. Foi direto para o hotel onde se hospeda, ao lado aqui do Palácio da Alvorada. Que Lula aceitaria o convite já estava dado como certo. Faltava completar alguns pontos, como a ameaça da oposição de impedir na Justiça que ele assuma um ministério. O governo fez várias consultas a juristas que indicaram não haver impedimento. Segundo esses juristas, porque o ex-presidente não é condenado e sim investigado. Mas a decisão final caberá à Justiça. A outra questão, e essa era a principal razão do encontro aqui no Alvorada com a presidente Dilma, era o acordo de procedimento, ou seja, que poderes de atuação realmente ela estaria oferecendo a Lula. A presidente Dilma chegou aqui acompanhada dos ministros da Casa Civil, Jacques Wagner, e da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini. A primeira conversa foi com Dilma e os dois ministros, mas é no encontro a sós que Lula e Dilma farão o ajuste final. A proposta em negociação é Lula assumir a Secretaria de Governo no lugar de Ricardo Berzoini, que passaria a ser o secretário executivo. A nomeação foi conversada com vários líderes da base aliada. O governo acredita que a chegada de Lula pode aplacar a crise política e, consequentemente, melhorar a situação da economia. A principal função de Lula no Palácio do Planalto deverá ser cuidar da articulação política. O governo e o PT dizem que ele é a última carta na mesa para tentar salvar a relação do governo com os aliados no Congresso e os movimentos sociais. É a aposta contra o impeachment. Renata, Bonner. Obrigado, Délis Ortiz, participando ao vivo do Jornal Nacional. Vamos ver então agora a reportagem sobre esse dia de hoje, porque desde cedo tanto os governistas quanto a oposição já davam como certa a nomeação do ex-presidente Lula para o ministério. Se Lula aceitar o ministério, ele vai ganhar foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. E o juiz Sérgio Moro não vai poder mais investigá-lo em Curitiba. Se a nomeação de Lula se confirmar, será a primeira vez na história recente do país que um ex-presidente da República vai virar ministro.
Antes, Itamar Franco ocupou o cargo de embaixador do Brasil em Portugal. E outros ex-presidentes, como José Sarney e Fernando Collor de Mello, ocuparam cargos eletivos. Ministros do núcleo político do governo dizem que a ida de Lula para o ministério vai ajudar a presidente Dilma a compor a base política no Congresso contra o impeachment. O governo espera que ele seja capaz de conter também a debandada do PMDB, que acelerou depois da convenção do partido no último sábado. A consequência prática mais imediata da nomeação de Lula para um ministério é que o ex-presidente se livra do juiz federal do Paraná, Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. Todos os ministros de Estado têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Assim, o comando das investigações sobre Lula sairá de Curitiba e passará a ser do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E o juiz do caso será o ministro Teori Zavascki, e não mais Sérgio Moro. A Justiça terá de decidir como fica a situação da família dele, se a mulher, Dona Marisa, e se o filho do casal, Fábio Luiz, seguem sendo investigados na Operação Lava Jato em Curitiba por lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá, ou se a suposta participação deles também passa aqui para o Supremo. Parlamentares governistas defenderam a nomeação de Lula. Há uma unanimidade no sentido de apoiar a integração do presidente Lula ao governo. Isto vai impedir possíveis investigações sobre ele? Não. As investigações continuam, só que em outro fórum, no fórum do Supremo Tribunal Federal. Qual é o problema? Há algum dispositivo legal que diga, se vier para o governo, para de ser investigado, se vier para o governo, se colocará acima da lei e se colocará acima do ordenamento jurídico? Não. Apenas mudará o foro. O advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, negou que o novo cargo signifique blindagem. É a contribuição que ele deve dar ao governo, que ele pode dar ao governo e ao país. Eu acho que isso é importante ser ressaltado. Ninguém que será julgado pelo Supremo foge da justiça. O Supremo é uma corte de excelência, uma corte que tem que ser respeitada e tem demonstrado isso em todas as suas decisões. Não tenho dúvida nenhuma sobre a legalidade deste ato. E eu farei sim a defesa enquanto advogado-geral da União. A oposição já se movimenta para questionar na Justiça uma eventual posse de Lula no ministério. A alegação é que a nomeação seria obstrução de justiça, feita para blindar Lula. Quando o governo vai buscar o Lula, é para ser ministro, para que o Lula fuja da polícia e da justiça, da primeira instância, é porque o governo já acabou. Não tem mínimo sentido de um ministro de Estado usar desse expediente do seu cargo para tentar obstruir a justiça para que ela não avance. Eu acho um escárnio, é um tapa na cara da população brasileira. O povo foi às ruas, se manifestou e acredito que mais de 6 milhões de pessoas no Brasil inteiro já disse que não quer o Lula, ou já disse que não quer o governo mais do PT. Um duro revés da população brasileira que não aceita mais esse tipo de atitude do governo do PT. Os fatos que agravaram hoje a crise política no Brasil acabaram tendo impacto no mercado financeiro. O dólar teve a maior alta em 5 meses. Foi para R$ 3,76. A bolsa caiu 3,5%. As ações que mais perderam valor hoje foram as estatais, como o Banco do Brasil e a Petrobras.